Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. São 15 horas mais 2 minutos, horário de Brasília. E vamos nós então, como já anunciamos, iniciar o nosso debate. E o nosso debate de hoje está linkado com a judicialização da saúde. Tema realmente importante, tanto que, de acordo aqui com dados levantados pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, em 2013 o número de processos contra planos de saúde bateu o recorde, com mais de 234 mil ações. Ou seja, um número que representa um aumento de 60% em relação a 2020. Agora, por que será que existem tantas ações assim contra os planos de saúde? É nesse sentido, é nessa linha que nós vamos então, a partir de agora, debater o tema com as nossas convidadas, com o nosso convidado, aos quais passo agora a cumprimentá-los, doutora Flávia Amaral, que é advogada, é conselheira seccional da OAB-DF, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Espectro Autista da OAB aqui da nossa capital federal. Doutora Flávia, mais uma vez seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde para a senhora. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigada, Walter. É uma honra, uma alegria estar aqui com você novamente, trazendo informação e ajudando as pessoas. Muito obrigado pela atenção. Doutora Carla Gomes. Doutora Carla era advogada civilista, também integra a Comissão de Direito do Consumidor, como também Direito Sistêmico da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional nossa aqui do Distrito Federal. Também seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Obrigada, é um prazer estar aqui, colaborando para essa pauta tão importante, para a sociedade. E é isso, que eu possa contribuir um pouquinho. E com certeza contribui muito, viu, doutora Carla? Deixa eu também cumprimentar o doutor Ivan Pereira de Souza. Doutor Ivan, ele integra a Comissão de Direito do Consumidor, também da Ordem dos Advogados do Brasil, e sempre aqui conosco, convidado, sempre aceitando também ao nosso convite. Doutor Ivan, mais uma vez seja muito bem-vindo, é sempre um prazer entrevistá-lo e tê-lo também nos debates. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, obrigado pela recepção. Queria saudar aqui aos ouvintes, telespectadores. Mais uma vez a gente está aqui junto, debatendo um tema, mais uma vez, tão importante, que é essa relação consumerista com a prestação de serviço de saúde privada, também para o público autista, e, consequentemente, seu cancelamento unilateral, além de outras pautas que a gente vai, ao longo da conversa, ter aqui. Perfeitamente. Bom, a gente já começa, então, o evento, doutora Flávia, doutora Carla, doutor Ivan. Doutora Flávia, o assunto é tão importante, evidentemente, que também encerrou ontem, durante alguns dias aqui na nossa capital federal, portanto, o 11º Congresso Brasileiro Médico Jurídico da Saúde, que praticamente trouxe no campo do Congresso, com vários palestrantes, dentre os quais ministros aqui da própria Corte, como o ministro André Mendonça, como também outras autoridades, ou seja, debatendo essa questão da saúde, planos de saúde, pessoas com espectro autista, a questão também de pessoas de alguma forma sendo, instituições sendo descredenciadas, pessoas que de alguma forma estavam no plano de saúde, quando amanhecia o dia não estavam mais, enfim, um tema realmente importante para ser debatido, doutora Flávia? Sim, muito. E a gente tinha um cancelamento, os cancelamentos em massa desses planos de saúde, em muitos momentos, tanto para os autistas, para pessoas com deficiência, como para idosos. Então, que era uma preocupação grande, talvez, para enxugar a questão financeira dos planos de saúde, não sei o motivo, mas nós tivemos muitas reclamações para a OAB nesse sentido desses cancelamentos em massa, principalmente para os autistas, que aí a gente tinha que tomar alguma medida. Ou a gente tinha que oficiar administrativamente, ou a gente tinha que judicializar em alguns casos, mas graças a Deus nós já temos decisão no STJ no sentido de manutenção desses planos, salvo em caso de inadimplência, que seria o único caso que poderia sim haver esse cancelamento unilateral, mas não sendo isso,
deveria se manter, até porque, no caso principalmente dos autistas, o tratamento precisa ser contínuo, multidisciplinar, para a gente perceber o que muita gente diz seria uma evolução dos autistas, o que eu não acredito. Eu acho que os outros é que estão mais para evoluir do que os autistas. Mas para que eles possam ser funcionais e estar mais ativos na sociedade e estar mais conosco, né? Que é a tão sonhada inclusão. Interessante esse assunto nós vamos debater aqui, doutora. Aliás, já estamos debatendo. É evidente que o foco aqui do debate não é demonizar nenhuma empresa de planos de saúde, muito pelo contrário, é tentar entender o porquê que determinadas ações levam, portanto, pessoas que estão dentro desses planos à justiça. Por acaso, hoje, ouvi um relato de uma pessoa muito preocupada e que pontuou de que uma senhora jovem senhora, 23 anos, que vinha, portanto, passando por um tratamento de câncer no estômago e que ela precisava, portanto, das sessões de quimioterapia. E quando ela buscou, portanto, a autorização no plano, a demora foi tanta que quando chegou já não adiantava mais. E ela própria, ainda em vida, começou a mover uma ação contra, portanto, o plano, pelo fato dela entender que demora é essa, 1 mês, 2 meses, quando há necessidade, de acordo com a decisão médica, era de que o procedimento fosse iniciado de forma imediata. Ela, portanto, acabou falecendo e a família está dando continuidade, portanto, à ação, porque não consegue entender por que demora tanto autorizar que um procedimento como a quimioterapia é para salvar, portanto, uma vida, ou pelo menos para iniciar um tratamento, por que demora tanto? Quer dizer, são pontos como esses que chegam, portanto, a este número que é absurdo, de mais de 233 mil ações. Mas está judicializando muito aí a justiça. Se não for a justiça, com quem a gente deve contar quando acontece um caso como esse, doutora Carla? Walter, é o seguinte... Antes disso, antes da judicialização, a gente tem alguns passos, tá? Por exemplo, temos a questão do PROCON, temos a questão também de notificar, fazer uma notificação na ANS. A ANS tem um canal próprio para escutar. Só que a gente tem uma questão com esses pacientes, né, que estão super vulnerabilizados, que é o caso dos pacientes autistas, no caso dos pacientes que passam por tratamento de câncer e outras doenças, que eles têm um senso de urgência. Então, as outras medidas que cabem a gente, que é tentar uma solução administrativa, ANS, PROCON, dentre outros, né, se eu estiver esquecendo aqui de algum, às vezes não há tempo hábil. Então, quando a gente judicializa, a gente vai discutir o assunto, só que, antes de mais nada, a gente pede para a autoridade judicial um pedido liminar, no caso... Se já tiver acontecido o cancelamento, que desfaça, que volte a ter o vínculo, né, do paciente com o plano. Né? Ou então, se está na iminência de acontecer, a gente pede que não faça, que mantenha o plano de saúde. E a gente pede nesse pedido de liminar. Ou seja, enquanto vai julgando, o juiz normalmente, em questão de poucos dias, é o que a gente espera, determina que mantenha-se o tratamento do paciente, que é o foco, que é a nossa preocupação. Porque esse tratamento ele tem como um princípio a continuidade. 1 dia, 2 dias, quanto mais 1 semana, pode trazer danos irreversíveis. E é a nossa preocupação maior. Por isso que a gente termina indo para a judicialização, porque os outros meios ainda, por muitas questões, não estão funcionando adequadamente. Temos, assim, por exemplo, eu acho, particularmente, até por fazer parte da Comissão de Direito Sistêmico, a gente comenta muito sobre a questão do debate, do diálogo, né? Se houvesse, assim, a possibilidade das partes, dos familiares, dos pacientes atingidos por esses cancelamentos, de repente, de sentar, antes de judicializar, e numa tentativa de acordo, tentar ver o que está acontecendo e se pode ser resolvido. Muitas judicializações seriam dispensadas,
né? Claro que não vai resolver tudo, mas eu acho que já seria um bom início. Um caso que a gente consiga resolver já é uma família, é uma pessoa que tem a sua vida transformada, né? Interessante, né, doutor Ivan, que são tantas as publicidades. Venha para o plano de saúde A, que aqui você vai ser bem atendido nisso, naquilo outro. E a pessoa acaba se encantando com o canto da sereia e vai. E quando chega, não demora muito, evidentemente que não estamos aqui generalizando, que existem realmente empresas que realmente cumprem com o seu dever, mas infelizmente tem outras que terminam, portanto, comprometendo as demais em termos de credibilidade e colocando em risco aí a vida de muitas pessoas. Ou seja, a justiça é o único caminho para uma solução da qual nós estamos aqui trazendo e levantando os problemas? Boa colocação, Walter. Eu acho que, como você citou, a gente tem que começar pela oferta, né? A gente tem um Código Consumidor que se aplica de forma subsidiária para a lei dos planos de saúde, que tem uma lei própria. Só que essa lei dos planos de saúde é uma lei voltada para os planos individuais e familiar. Ela não tem relação direta com o plano coletivo. E aí os planos de saúde, eles têm uma inflação muito alta. A saúde no Brasil, ela tem uma inflação muito alta, os planos de saúde. E aí chega um momento que os planos, eles vão buscar uma alternativa que chega na questão do plano coletivo. Plano coletivo hoje eu costumo dizer que é um mundo sem lei. É uma terra sem lei. Porque qual é a diferença de um plano coletivo por um que não seja coletivo? O plano individual é aquele para a pessoa, especificamente a pessoa. Você faz uma contratação direta com a operadora de saúde. Certo. Assim como o plano familiar. Perfeito. O plano coletivo, ele é voltado para uma entidade. Uma empresa, é uma entidade, uma instituição, uma associação que faz um plano para contemplar os seus associados ou beneficiários diretamente com a operadora de saúde. Perfeito. E isso aí, pela questão de escala, o ganho em escala da companhia, da empresa de saúde, eles barateiam o custo. Mas é aí que entra. O plano de saúde coletiva, ele não é regulado ainda, não tem uma regulação específica. Ele tem algumas incidências, algumas resoluções, não diretamente voltadas para eles, que se aplicam, que é da ANS. Mas aí é que entra a lacuna. Por quê? As operadoras, primeiramente, você não tem um limite para correção. E aí, o céu é o limite para quando se trata de correção de valores. Você está pagando hoje R$1.000, daqui a um ano você pode subir para 4.000 o plano. Não existe um limite. Então, assim, as empresas, elas cobram... Você está dizendo que é uma terra sem lei? Terra sem lei. Elas cobram o valor que elas querem. E aí, muitas vezes, aí entra na judicialização. Porque quando você vai questionar, você pede a memória de cálculo para a operadora de saúde, ela sequer dá. Qual o fato gerador desse valor? Como que você compôs esse preço que saiu de R$1.000 para 4.000, por exemplo? E elas não dão. E aí você vai ter que recorrer judicialmente por aumento abusivo, porque ali é um enriquecimento ilícito. Esse é apenas um dos casos, fora os outros casos que as colegas aqui trouxeram, que vem a negativa, sem motivação alguma, vem a própria tentativa de cancelar o plano, que hoje, quem está suprindo essa lacuna de ausência de lei é o STJ. O STJ que edita algumas súmulas, o STJ que decide alguns recursos, algumas questões que chegam até a Corte Superior de Justiça, que eles decidem em forma de jurisprudência. E quem está falhando para que o STJ assuma essa função? Acaba suprindo a lacuna do Poder Legislativo. A gente viu recentemente, tivemos um cancelamento aí de milhares de planos de saúde. O presidente da Câmara, Arthur Lira, teve que chamar todo mundo, o Congresso Nacional, teve que chamar todo mundo para conversar. E conversar e ficou aquele meio que ajuste de compadre, mas sem suprir a lacuna da lei. O copo nem cheio nem vazio. Olha, vocês param de cancelar e aqui, pronto. E meio que está assim. E acontece que individualmente estão havendo muitos casos de cancelamento e as pessoas ficam sendo prejudicadas. Ontem mesmo, uma pessoa, um paciente veio me procurar porque uma operadora de saúde negou uma cobertura. Ele tinha um laudo que ele estava na iminência de morte, ele podia falecer.
E então foi se internar, tinha que ir para UTI cardíaca. Que foi que o plano disse, não, a gente não vai cobrir porque você está na carência. Sendo que não existe carência ou de 24 horas a carência para quando é urgência ou emergência. Se tem no laudo que o paciente pode vir a óbito, como é que eu vou negar utilizar um fundamento que não existe para aquele caso? Então, assim, os planos muitas vezes, eu arrisco dizer, de má fé. Eles negam ou cancelam para não ter custo, porque o custo da UTI vai variar de 5 a 10 mil reais a depender dos equipamentos que vão ser utilizados por dia. E aí o plano não quer ter esse custo. Agora, doutora Flávia, interessante que esse grito mais alto contra os planos de saúde, descredenciando, começou justamente com as denúncias que chegavam às autoridades competentes, como também à mídia, por parte dos familiares das pessoas com espectro autista. Ou seja, as sessões, de certa forma, eram negadas ou então eram reduzidas. Eu sei que os familiares, os amigos, as pessoas de alguma forma têm este compromisso com essa questão das pessoas com espectro autista. Ou seja, foi um movimento realmente estrondoso, vamos colocar assim, que tremeu, portanto, as estruturas aí dos nossos poderes. Daí esse debate, como hoje estamos fazendo, em que já fizemos outros nessa mesma linha, mas só que esse grito foi mais alto, não foi, doutora Flávia? Foi porque foi um desespero dessas famílias. Foi desesperador, porque imagina, você já teve desde 2022, a ANS ela regulamentou essa cobertura obrigatória de número ilimitado de sessões. São sessões de 15 ou 20 horas semanais para essas crianças TEA, e com podas neurais, que a gente chama também de janelas de aprendizado, momentos em que essa criança e esse adolescente eles precisam estar em tratamento, porque isso é comprovado cientificamente, que vai gerar grandes oportunidades para aquela criança ser pareada com os seus. Ou seja, aquela criança vai ficar muito assemelhada, não curada, porque não existe cura para o autismo, ele não é uma doença, mas ele vai ficar muito pareado com outras crianças. Isso em tratamento já é comprovado cientificamente. E aí você tem essas terapias que normalmente são de 15 a 20 horas semanais, que normalmente é o plano de saúde que cobre, para aquela criança fazer todas aquelas terapias com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais. Existem as questões sensoriais e as crises reduzem muito, né? E as crises elas são muito sérias para os familiares, que precisam muitas vezes ter que lidar com esses momentos. A gente tem conhecimento de crianças que são amarradas em escolas, crianças que são levadas ao SAMU por conta de crises. Então, quando você tem uma terapia dessa e isso ameniza, aquilo ali é quase uma salvação para aquela família. E aí você tem simplesmente o corte desse plano de uma hora para outra, o que gera um desespero enorme nesses familiares. Então, eles se veem sem amparo algum. E aí você vai dizer, cadê a lei? Também foi isso que o doutor Ivan falou, terra sem lei, né? Dos planos coletivos, que muitos viram microempresários para poder adquirir um plano coletivo, para poder dar para o seu filho, para ele poder ter esse suporte desse tanto de horas semanais para uma terapia. Então, são famílias que têm um gasto absurdo com o seu filho, né, para que haja esse processo de melhora em crise, melhoras sensoriais, melhoras em uma série de coisas. E aí você tem esse corte, bate simplesmente um desespero nesses familiares. Então, acaba que no final existe esse excesso de judicialização mesmo. Eles se veem numa situação de que muitas vezes, por mais que você vá acionar administrativamente a ANS, você não tem uma resposta rápida. Por mais que você entre com ofício, muitas vezes que nós já entramos contra, não sei se nós podemos falar aqui, Unimed, seja lá qual seja a operadora, que você oficie, mesmo que você seja a OAB, oficiando, há uma resposta que também não tem tanto interesse da operadora para dar para esses consumidores.
Então, no final, você vê um desespero coletivo. E nesse desespero coletivo, eles se veem abraçados pelo judiciário. Essa é a saída desses familiares, muitas vezes. Então, por isso esse excesso, né? Eu acho que nós precisamos descobrir realmente uma alternativa para que não haja esse excesso de forma amigável, né? Agora, como isso seria possível, já que muitas operadoras não se preocupam, não têm interesse nisso? Às vezes, o corte é mais benéfico financeiramente, né? Então, é uma questão ainda muito filosófica também. E é evidente que, claro, o assunto tem que ser realmente abordado, tem que ser avançado. Volto a falar aqui do 11º COMEDJUS, que é o Congresso Brasileiro Médico Jurídico da Saúde, que focou muito, portanto, essa pauta da qual nós estamos aqui abordando, ou seja, discutindo temas urgentes e controversos que envolvem o exercício da medicina, a prestação dos serviços de saúde e também o direito brasileiro, trazendo luz às tomadas de decisões judiciais e administrativas. Mas eu também chego e pergunto à senhora, doutora Carla, claro que as leis que nós temos que versam sobre este tema existem, mas precisam ser melhor adequadas? Claro que precisam ser melhor adequadas, mas por que não estão sendo? Será que teria uma explicação para que possamos, de alguma forma, entender? Quer dizer, não tem lei, de certa forma existem planos que tiram proveito dessa situação, e daí quem se sente prejudicado recorre, portanto, à justiça, judicializando, portanto, aí a questão. Afinal de contas, como é que a gente pode entender esse aspecto? Como a doutora Flávia acabou de falar, chega a ser quase uma questão filosófica, tá? Mas a gente tem que trazer para a prática. E a questão legislativa seria fundamental, uma legislação mais protetiva, embora nem fosse necessário, porque se a gente seguir os preceitos da Constituição Federal, se a gente fosse só na interpretação, isso tudo já não estaria acontecendo. Mas, pelo que a gente vem vendo, tem que ter uma lei mais clara, né? Por exemplo, nossa Constituição, ela também é clara quando no artigo 196 e 199 fala da proteção à saúde, é dever do Estado. E o Estado também abre para a iniciativa privada participar dessa proteção, né? A partir do momento que a iniciativa privada se propõe a entrar no mercado para trabalhar com a saúde das pessoas, dos cidadãos, ela passa a ter a obrigação de defender, de lutar pela saúde. Isso parece utópico, mas não é. Inclusive, lutando para quê? Para a prevenção de futuras doenças. Porque um paciente, principalmente desses grupos crônicos que não são tratados, eles provavelmente terão complicações. E justamente por não estar... o senhor perguntou sobre a questão de não estar dando certo. Se não estão cumprindo a Constituição, acho que a gente precisa de uma lei mais clara para confirmar, para corroborar o que já está escrito na Constituição. Agora, a questão financeira, eu acredito que, infelizmente, seja um ponto forte para essas práticas estarem ocorrendo. Infelizmente. Porque, agora, o STJ também tem tido assim, uma primazia maravilhosa, e eles têm falado em várias decisões que os interesses econômicos das empresas não podem prevalecer sobre a saúde dos cidadãos. Né? São empresas de grande estrutura, que têm como administrar, né, certas situações. Muitas pessoas passam a vida inteira pagando, sequer utilizam o plano de saúde. Né? E o que os pacientes, os familiares, os pacientes autistas ou de outras doenças crônicas estão pedindo é simplesmente o que foi acordado no início, a prestação do contrato. Então, eu acho que está faltando essa lacuna, é uma legislação mais eficiente, focada na preocupação com o paciente e clara, para não dar brechas para esse tipo de acontecimento. O que estranha justamente é o Congresso estar adormecido, né, nessa questão. Se não estivesse adormecido, não teríamos, portanto, esse volume estrondoso
de ações judiciais. Quer dizer, esse, portanto, aí é um aspecto. Também seria interessante, né, existir uma espécie de uma estatística para mostrar aqueles que patrocinam os planos de saúde, a exemplo do nosso Congresso Nacional, a exemplo também do próprio Judiciário, a exemplo também do Executivo. Será que quem está nesse coletivo passa pelos mesmos problemas daqueles que estão em planos de saúde, mas que não pertencem a essas estruturas? Será que o tratamento seria o mesmo ou não, doutor Ivan? Walter, olha só, trazer uma reflexão, juízes, promotores, muitos órgãos públicos, eles têm plano de autogestão, plano próprio que não se aplica às normas da ANS. Então, nesses planos, a gente não tem esses problemas, começa por aí. O legislativo tem o seu plano lá, tem um plano vinculado, às vezes ele faz um convênio e, por ser uma instituição, digamos, que faz a lei, eu acredito que os planos, visão minha é que os planos respeitam mais. Agora, quando a gente entra na questão do porquê não há uma lei, primeiramente eu acho que falta interesse do Congresso Nacional. Mas por que falta esse interesse? Aí, Walter, entra na questão do lobby. Eu acredito que as operadoras de plano de saúde são muito fortes no Brasil. E aí a gente vai entrar num contexto aqui bem aprofundado, que entra a questão de patrocínio de campanha, entra a questão de doações, entra a questão das próprias agências reguladoras. A legislação, na minha opinião, eu acho meio falha, porque você não tem certas limitações. Por exemplo, um presidente, um plano de saúde, ele só precisa exercer a quarentena para ser diretor de uma agência reguladora como a ANS. Então, ou seja, uma pessoa que vem do mercado, né, que tem todo aquele conhecimento de plano de saúde, que tem toda uma rede de conhecidos do mercado, ele vai ser diretor de uma agência reguladora de plano de saúde. Aí você vê, eu particularmente, eu sou um pouco crítico em relação a algumas pautas da ANS, porque eu acredito que ela não adota uma postura de defesa tão firme do consumidor. Eu acho que a ANS ela poderia criar uma resolução para buscar esse problema. A gente tem também um remédio constitucional, né, chamado mandado de injunção, que a gente pode provocar o Congresso Nacional, através do STF, para que ele faça uma lei, porque isso já tornou um problema de repercussão geral, já tornou um problema sistêmico, está no país todo. Em todos os lugares do país, todos os estados, a gente tem planos de saúde descumprindo norma, cancelando de forma unilateral. No próprio estado do Ceará, por exemplo, tem um grande plano de saúde lá, que eu acho que eminentemente os seus clientes são empresas. Eu acho que a empresa paga cerca de R$60 por funcionário, por cada funcionário. Como é que o plano vai manter um contrato recebendo R$60 por funcionário? Aí o cara vai agendar uma consulta, bota para 3 meses, os médicos, os próprios médicos, eu acredito que eles acabam tendo uma dificuldade devido à pressão do plano de saúde de ter a sua autonomia, de cobrar alguns exames que são caros, ou se cobrar, a empresa vai negar. Por quê? Porque tem essa lacuna, é vender por vender, vender alguma coisa, é a mesma coisa que eu te oferecer uma BMW por R$100, tem algum problema ali, vai ter algum problema, ou o carro vai explodir quando você sair, ou vai pegar fogo, ou então não tem os pneus, não tem motor. Está engatilhado. Com certeza. Então, assim, Walter, a gente tem, eu acho que o Estado, como regulador, ele falha nisso. E o Poder Legislativo, ele também falha enquanto criador de lei. Então, aí cabe ao OAB, a OAB, impetrar o mandado de injunção, entrar com o mandado de injunção, cobrando do Congresso Nacional pelo STF, para que haja uma lei, é uma lacuna que é sistêmica, que está causando um mal a grande parte da população. Eu acho que cabe essa judicialização, cabe refletir sobre isso. Eu vou até aproveitar que a doutora Flávia está aqui, presidente de comissão também, a doutora Carla que é de outra comissão, para a gente discutir isso internamente e levar para a presidência da OAB. Porque a OAB, a OAB seccional, ela não tem essa autonomia, mas a OAB federal tem.
E eles podem entrar, até que tem, que é também um remédio, mas não é precisando perante o STF. A gente pode discutir isso internamente, já levar isso, doutora Flávia, como uma solução, como um remédio, que a gente discute e tem que botar em prática a nossa discussão. Tem que trazer uma solução. E acho que a gente tem algumas ideias. Se for esperar, ou então até as comissões levar um plano, propor algum plano, algum projeto de lei para o Congresso Nacional para tratar dessa questão. Que a gente está precisando, gente. Certamente vai ter algum deputado, algum senador que vai encampar essa demanda. Porque tem senadores que são voltados para essa pauta. Tem deputados que são voltados para essa pauta. Eu acho que a gente tem que botar a mão na massa. É oneroso? É, porque lá na OAB a gente faz um trabalho voluntário, a gente muitas vezes se desvirtua do nosso objetivo no dia a dia para se dedicar um pouco mais. Mas quando tem uma demanda dessa latente, eu acho que a gente tem que fazer um pouco de esforço para consertar. Doutor Ivan está com uma proposta aí arrojada daí para cima, né, doutora Flávia? Achei interessante isso que o doutor Ivan colocou. Inclusive, uma possibilidade de ação civil pública, por que não? Mas eu acho que a gente tem também uma questão muito interessante, que é a do mercado, né? Porque assim como em muitos momentos, por exemplo, no direito securitário, as pessoas têm dificuldade. Por que não fazer um código de seguros? Porque as leis eram esparsas e não eram condensadas. Então, por que não fazer um código? Ou talvez no autismo, que também as leis são esparsas, por que não criar um código, talvez, para as pessoas com deficiência, de um modo geral? Existe uma resistência, sim, eu acho que uma resistência de manobras de mercado, manobras financeiras. E aí, quando você coloca no legislativo os debates de diversos nichos para a construção disso, de uma lei efetiva, você descobre que existem esses entraves dos interesses, que são muitos e diversos. Então, em todos esses momentos, você vai ter a atuação do judiciário abraçando a questão, no final das contas. Sim. Porque são muitos interesses e muitos debates ali naquele momento. O que fazer para que isso seja simplificado e efetivo, aí você tem que trazer, eu acho que pessoas, interesses. Muitas vezes vocês, imprensa, fazem esse papel muito importante de impulsionar. Às vezes é um artista, no caso nosso do autismo, é o Mion, né? Sim. O Marcos Mion. Figuras que passam a trazer esse olhar para aquela causa e aí faz com que a sociedade sensibilize. E aí sim você talvez tenha um impulso para concretizar uma lei. Mas isso não é simples se não houver esse impulso maior, seja lá do que for. Por quê? Porque a gente tem esse debate no legislativo dos diversos nichos, de diversos setores. E toda vez que isso vai para a pauta, toda vez que isso vai para debate, me parece não sair do lugar. Enquanto o judiciário, tu tens uma figura única que diz isso e acabou-se. E aí qualquer coisa recorre. Então, você tem uma simplicidade no judiciário que você não tem no legislativo. Talvez. Essa é a minha opinião. Claro que vai ter muita gente discordando. Mas eu acho que sim, eu acho que é interessante esse debate também na ordem, porque a ordem ela é um local e uma instituição que tem condições de... É a trincheira da sociedade. Né? Exatamente. Como ela é híbrida, como ela é uma instituição que não deve nada a ninguém, né? Ela pode atuar de muitas maneiras. Então, a gente atua, sim, com ações, a gente atua como representante da sociedade civil, introduzindo essas pessoas que não têm fala muitas vezes. Por exemplo, na minha comissão, a gente começou a trazer a fala dos autistas para a comissão, pessoas que votam, né? Porque os autistas votam e são muitos. Hoje, a cada 36 nascidos, um é autista. Então, você imagina, se a cada 36 pessoas, uma é autista dos nascidos e essas pessoas votam, essas pessoas elegem pessoas. Então, olha a importância disso, de nós termos também os autistas. E o autista também pode ser eleito também, não pode? Pode ser eleito também. Sim. Então, quer dizer, não é porque ele está equiparado à pessoa com deficiência, né, tem uma legislação própria, que ele também não tenha fala, que ele também não tenha o seu poder.
Então, esse também é um trabalho da comissão, de dar poder a essas pessoas, dar autoestima para essas pessoas, para que elas também possam atuar na política, seja a política que for, seja a política de ordem, seja a política que ela quiser. Então, é muito importante esse debate e eu acho que para a gente começar a trazer um pouco mais de simplicidade, talvez. Porque toda vez que a gente entra no debate do mercado, do que é financeiramente vantajoso, o que pode ser vantajoso para mim, a gente não sai do lugar. Mas quando a gente tem algo que é imposto e uma figura de autoridade, como a gente tem visto mais eficiência no judiciário nesse sentido de é uma figura que está ali e que normalmente a decisão de uma única pessoa, normalmente, né, não vamos dizer que é no geral, às vezes é o colegiado, mas que aquela figura determina aquilo e acabou. As coisas parecem que ficam mais simples. Né? Eu estou filosofando aqui, Walter. Não, é importante que a senhora filosofe, realmente é muito importante. Eu aproveito, inclusive, e quero também ouvir da senhora, também, doutora Carla, sobre essa proposta, né, de, como eu disse, né, a OAB é a nossa trincheira, né, a trincheira da sociedade, que está sempre pronta ali para defender, portanto, o que é nosso. Né? Vamos colocar, portanto, dessa forma. Como é que a senhora avalia também essa proposta? Porque a inércia do nosso Congresso Nacional diante de, quer dizer, é o que o pessoal coloca, né? Não é eu que estou afirmando, estou apenas traduzindo aqui que a gente ouve da maioria, portanto, aí, das pessoas, essa inércia. E com isso, então, os problemas todos os dias, portanto, acontecendo aí com as pessoas em relação aí aos planos de saúde. Mais uma vez, repito, não estamos aqui generalizando, portanto, os planos, mas a quantidade realmente é muito grande e assustadora. Quer dizer, uma ação mais contundente resolveria tudo isso? Se for ação contundente em relação ao legislativo, em relação a uma lei que venha a ser clara, que traga os princípios que estão esquecidos da Constituição, como eu citei há pouco tempo, do nosso Código de Defesa do Consumidor, aí eu acho que seria uma solução muito justa. Não que, de repente, sanaria todos os problemas, mas eu acho que já seria um bom início. Né? E essa comoção da OAB, nossa, isso me deixa muito feliz, porque eu tenho um pouco dessa visão sistêmica, e a visão sistêmica é justamente isso. É todos nós, né, como você falou assim, que se sente também parte disso, todos nós juntos, né, trabalhando para um resultado. Ah, mas é de um grupo, é do grupo dos autistas. Ah, é do grupo de quem tem câncer, é do grupo de quem tem isso. Mas um está respingando no outro, é em prol da sociedade. Porque a partir do momento que a gente está trazendo aqui esse assunto, hoje sobre os autistas, mas tem outros grupos também que estão vivendo situações semelhantes. Então, aqui já começa a ser uma abertura para esses outros grupos. E aí é uma reação em cadeia. Né? Então, isso acalma um pouco o coração da gente, no sentido de que, quando eu estava pesquisando, eu estava vendo os números, e é o que o senhor falou no início, é estarrecedor. É no Brasil inteiro. E uma coisa que me chamou a atenção, onde que vai parar essa prática, que não é por parte de todas as empresas, das operadoras, mas assim, de pegar determinados grupos e taxar que não precisa de tratamento, sendo que o médico ou a equipe médica já determinou isso, todo o tratamento. Por que fazer isso com um grupo, com outro? Gente, isso é, no mínimo, discriminatório. Isso dói. Então, isso, eu estava pensando, falei, meu Deus, o que leva, porque é um número expressivo, esses grupos estarem sendo taxados? É só a situação econômica? É a maneira como a sociedade está organizada? Eu também não tenho a resposta, mas eu fiquei pensando sobre isso. E a gente tem que talvez discutir, talvez trazer mais números. Eu pensei da ANS, não sei se vocês têm esses dados, do tanto que tem ocorrido com esses cancelamentos em relação a determinados grupos. Porque nem todo mundo recorre ao judiciário, infelizmente. Por quê? Além da despesa, falta de conhecimento, e aí vem um programa desse, né, para justamente esclarecer pessoas mais humildes. Também há um desgaste emocional por parte, né, do paciente, dos familiares.
Eu fiquei com essa dúvida. Eu vou pesquisar sobre isso, sobre essa questão desses números e desses grupos. Porque tem me chamado muito a atenção. O porquê disso? De onde que está vindo isso? Interessante, né? Aproveitando esse gancho da senhora, doutor Ivan, que, claro, né, quando, enfim, um evento chega até uma empresa de um plano de saúde, ali solicitando, né, uma internação, então solicitando um tratamento mais adequado, aí tem que passar pelo crivo, portanto, do corpo jurídico da empresa para saber se está certo, se não está certo. Aí, de repente, opa, esse aqui está faltando uma vírgula aqui, ou então o médico não entendia o que o médico escreveu aqui, volta tudo, está indeferido. Quer dizer, é possível a gente obter depoimentos de pessoas que veem um pouco, ou seja, um descaso, portanto, de algumas empresas de plano de saúde, que às vezes uma questão que lá mesmo poderia solucionar, se coloca uma dificuldade, agora eu não consigo entender que antes não era assim. Por que de repente se valorizou tanto assim os planos de saúde? Seria porque na maioria da nossa mente, da mente do nosso povo brasileiro, quem tem plano de saúde está salvo e quem não tem plano de saúde vai morrer porque vai depender do SUS, que eu discordo, pelo contrário, eu vejo realmente no SUS um empenho muito grande, precisa melhorar, claro que precisa melhorar, mas graças a Deus nós temos, portanto, aí o SUS. Como é que o senhor entende também essa questão que, de repente, descredencia, quer dizer, tira as pessoas do plano, aquele médico que estava ali corre com ele, e fica por isso mesmo, doutor Ivan? É uma questão bem complexa. A lei dos planos de saúde, ela estabelece prazos, né? Ela estabelece prazos. Quando você troca uma operadora de saúde, ela troca um credenciado, ela tem que repor outro à altura. Ela tem que informar para o cliente, para o paciente. Isso é o dever da transparência previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Mas será que quem faz isso? Aí é que entra o judiciário, pela essa ausência. Entendeu? Fazer não faz. Acontece muitas vezes, Walter, eu já peguei casos em que a operadora de saúde, elas fazem um downgrade, elas fazem um rebaixamento da cobertura. Plano que era nacional virou local, plano que tinha uma ampla rede de cobertura de credenciados diminuiu substancialmente 90%. Então, assim, ainda manda mensagem para o cliente bonitinho, olha, vamos alterar a sua rede credenciada, vai ficar melhor e vai continuar recebendo o tratamento adequado. Mentira. Quando você vai naquele mesmo médico, mesmo plano, mesmo hospital bom que você tinha como referência, a primeira coisa que acontece é a negativa. E aí, Walter, essa questão passa pela questão moral, questão ética, falta de respeito. E aí entra aqui o que as colegas falaram de forma conjunta. É oneroso, a pessoa já paga plano de saúde. É oneroso para ela buscar um advogado, pagar um advogado para entrar com ação, obrigação de fazer, para que o plano de saúde cumpra aquilo que está no contrato. É vergonhoso, mas é uma realidade. Está no contrato e a empresa não cumpre. Não cumpre. Então, essa prática existe. Aí a empresa corre o risco. Certamente ela tem a estatística dela. Ela nega 10, quantos vão atrás? Alguns aceitam o cancelamento, alguns aceitam a negativa e muitos não vão. Então, eu acredito que essas empresas elas trabalham com estatística. Eu vou negar aqui 50, se 2 recorrer, eu estou no lucro. Porque se eu pagar aqueles 50 uma UTI durante 20 dias, vai me onerar bastante. Então, eu prefiro negar esses 2 elementos com ação judicial. Aqui no DF, justamente, eu acredito que por causa de muitas buscas do judiciário, até de forma superficial, de formas sem tanto fundamento, as pessoas, muita gente pede, infelizmente busca o judiciário como uma forma de enriquecer ilicitamente, entra com dano moral pedindo, sei lá, 100 mil reais por alguma coisa, alguma bobagem, alguma violação, que não foi uma violação séria do direito. Então, o próprio judiciário ele acaba ficando, vou usar esse termo, vacinado, e acaba prejudicando de alguma forma quem realmente precisa. Às vezes você tem uma violação do direito, você vai
pleitear o judiciário, ele te dá uma indenização de R$5.000. Sendo que teu direito foi amplamente violado, tu às vezes saiu com uma sequela por causa da negativa de um plano. Até morreu. Se você morre, tem também a questão do meio tabelado, porque vem do STJ, né? Tem um escalonamento de pagamento por danos morais para o STJ, que é um salário mínimo, depois vai caindo para um terço, 25% e por aí vai. Então, assim, é uma questão, Walter, muito complexa. É o que eu estou te falando. Falta para a gente fiscalização efetiva da agência reguladora. Eu acho que a aplicação de multa alta para esses planos, efetivamente, amenizaria esse problema. Uma fiscalização também efetiva da agência. Se os planos estão cumprindo, uma ouvidoria mais célere e um Congresso Nacional que pensasse realmente na população. Porque, nesse caso, essa questão do público da pessoa com autismo, ela funcionou porque, como você disse, quem grita mais alto, gritou muito alto e incomodou. Porque isso surgiu a partir da regulamentação da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que estabeleceu um rol exaustivo. Aquele rol, o que não tivesse ali, os planos não tinham obrigação de cobrir. E aí vem consulta, tratamento para autismo. O que aconteceu? Os planos começaram a negar, até que se tornou uma questão de repercussão geral. Tava muito repetitivo, recurso repetitivo. Quando tem várias demandas em vários lugares, precisa ir o juiz defendendo de forma divergentes. Então tem que ser adotada um posicionamento unânime. Quem que adotou isso? O STJ. O que o STJ falou? Não, o rol da ANS está certo. Aqui, os planos, eles não precisam cobrir além do rol, não. Ou seja, o posicionamento, eu até falo de forma crítica, do STJ foi totalmente pró-mercado. Eu entendo que o STJ ele não funcionou pensando na pessoa hipossuficiente, pensando na pessoa vulnerável, no público autista. Não pensou. O que veio? Veio o tal do efeito backlash, que a gente chama, do Poder Legislativo. De forma relâmpago, aprovou uma lei, uma alteração na lei dos planos de saúde, que disse, olha, mesmo os tratamentos que não estiverem previstos nesse rol exaustivo, eles podem ser cobertos pelas operadoras de saúde. As operadoras têm que cobrir. Só que tem uns certos requisitos. 2 requisitos. Um era, tem que existir comprovação da eficácia. Tem que ter comprovação de eficácia para essa cobertura, à luz das ciências da saúde, e tem que também ser baseado em evidência científica. O primeiro caso, requisito. O segundo é que tinha que ter recomendação do CONITEC, que é a Comissão Nacional de Tecnologia, do SUS, que regulamenta essa questão de forma mais sistêmica. E tem também passar por avaliação de um órgão de tecnologia de saúde, ou seja, estabeleceu 2 requisitos. De qualquer forma, ampliou. Por quê? Porque houve o grito da sociedade. O grito da sociedade chegou até o Congresso Nacional. E eles adotaram o posicionamento. Então, assim, Walter, quando chegar um determinado ponto em que a sociedade der um grito, de forma estridente que chega lá, eles reagem. Porque nosso Poder Legislativo, quando pensa na sociedade, agora tu faz uma crítica, é só reativo. Eles não têm essa iniciativa de pensar no povo. Entendi. Interessante a gente entrando nesse tema, doutora Flávia, a coincidência. Eu hoje, setor comercial sul, ali nas proximidades de um banco, observei 2 famílias se encontrando, cada uma com um garoto. Aí, de repente, um dos garotos desgarra da mãe, mas muito próximo, para conversar com o outro. E simplesmente falou assim, e eu ouvi. O meu laudo deu que eu sou autista. E o outro menino não entendeu. Mas como? O que foi? O que é isso? Não, eu sou autista. Eu ouvindo ali, as mães não prestaram atenção, a minha vontade era realmente chegar naquela criança, abraçar e dizer, não, você é autista, mas você é uma pessoa que está estudando, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que tem um futuro brilhante pela frente, mas dá para sentir, portanto, nessa criança que ela estava incomodada com aquela palavra, ela não sabia se era bom, se era ruim, ela simplesmente falou isso. Onde é que eu quero chegar?
Ou seja, é importante a difusão, a orientação, o esclarecimento, acima de tudo, a informação mais clara sobre a pessoa com o espectro autista, até porque, para muitos, pensa que é uma sentença realmente de morte, não vamos exagerar, mas aquela pessoa que não tem assim aquele futuro brilhante pela frente, enfrentando as escolas, enfrentando a ciência, quando na realidade a pessoa com espectro autista pode ser muito mais do que tudo isso, né, doutora Flávia? Concordo, fico muito feliz com esse seu olhar, Walter, do que é o autismo para você. Porque é um trabalho que eu tenho feito. Eu tenho um filho autista e o meu filho me surpreendeu. Eu também, quando recebi o diagnóstico, para a família foi um choque na época, porque não sabíamos o que era o autismo. Mas, conforme você vai convivendo com os autistas, você vai percebendo que eles são mais verdadeiros, que eles são mais claros, que muitos, se bem trabalhados, têm autoestima e como ficam muito bem. São hoje muitos que passaram por não tratamentos, né, que hoje nós descobrimos que recebem o diagnóstico na fase adulta, e você vê que são pessoas bem-sucedidas, que fazem cálculos maravilhosos, que têm altas habilidades, pessoas que têm uma capacidade absurda. Então, é uma questão, eu acho que muito mais do olhar da sociedade para isso, para algumas adaptações. Você vai descobrir, sim, suas dificuldades com qualquer ser humano. Mas você vai ver essas possibilidades, e as possibilidades elas são infinitas. Né? O diagnóstico ela não é uma sentença. Na verdade, após o diagnóstico, você vai descobrir uma série de outras questões, né, que você vai poder trabalhar. E que interessante, eu acho que todo ser humano deveria ficar grato por saber quem é. Eu acho que isso é um poder, quando você descobre, nossa, eu sou autista, então eu posso... então, agora eu entendi por que eu não gosto de barulho. Então, agora eu entendi por que eu não gosto, talvez, de uma festa barulhenta. Então, agora eu entendi por que eu não gosto de interagir tanto. Não preciso interagir como os outros. Então, você se descobre... Você, quando tem esse autoconhecimento, e o autista ele precisa também desse autoconhecimento, é um poder muito grande de saber quem é e como eu vou agir em sociedade. Né? Isso, eu vou te falar, os tratamentos, eles devem auxiliar, eles não devem moldar a pessoa para que ela deixe de ser autista e seja uma pessoa típica. Não é essa a função dos tratamentos. A função do tratamento, de medicações e de tudo que vem para somar ao autismo, deve ser justamente para transformar aquele ser humano em uma figura melhor, assim como todos nós. Então, é muito importante que a gente comece a trabalhar a ausência de preconceito. Agora a gente está fazendo um trabalho, já é o segundo eixão atípico que a gente vai fazer da OAB, que é justamente para trazer esse convívio entre pessoas típicas e atípicas. Todos são convidados para que a gente possa interagir, fazer atividades. Autistas, tem alguns que gostam de barulho, outros não gostam. E a gente vai abrir um espaço para dizer, aqui você pode ser você. Em muitos momentos, é disso que a gente precisa. Eu quero ser eu naquele momento. Isso é um acalento, eu acho que isso é inclusão. A gente começar a parar de estereotipar e parar de ter preconceitos com algumas condições que são comuns, assim como vai ter o TDAH, assim como vai ter o TOD, assim como vai ter inúmeros outros transtornos, e a sociedade ela vem nessa avalanche, e tudo bem conviver com pessoas diferentes. É para isso que a gente convive, para conviver com pessoas diferentes, eu acho. Eu acho que seria muito chato o mundo se a gente tivesse que conviver sempre com pessoas iguais. A gente falando aqui, né, doutora Carla, já estamos quase indo já para o intervalo, mas depois a gente volta nesse tema. Quer dizer, a gente falando da saúde, nessa questão sobre a pessoa com espectro autista,
mas também é muito importante também a questão da educação, né, doutora Carla? Sim, sim. Eu tenho um xodó por esse assunto, estava até conversando com a Flávia antes da gente entrar. Mesmo depois de formada em Direito, eu resolvi, né, enveredar também, conhecer um pouco sobre a pedagogia. E são as coincidências da vida, né? E a gente está hoje conversando assim, sobre a questão das crianças, né, dos adultos também, das pessoas diagnosticadas com autismo. Eu tive a experiência de trabalhar com eles. E durante um certo tempo, que foi o tempo só do estágio mesmo para concluir o curso, gente, eu aprendi tanta coisa. Imagina. Tanta coisa com as professoras que também eram mães de crianças que estavam descobrindo, que estavam em fase de investigação do autismo, né? A questão da troca de ideias, por exemplo, aqueles que estavam fazendo determinado tratamento e passavam para uma outra família, olha, esse tratamento aqui está dando certo. Que tal tentar? Então, gente, essa troca de ideias e entre as próprias escolas, isso é muito interessante. O apoio, tá? Escola, Estado, né? Para ter incentivo, porque, às vezes, acontecem coisas que é mesmo pela ignorância, né? Então, assim, quando você tem conhecimento, tem essas informações, né, sobre o que é. Eles têm o mesmo diagnóstico, mas um gosta disso, outro não gosta disso, porque as pessoas são diferentes. Sim. Agora, o mais interessante é que entre as crianças, gente, isso é tão comum, isso é tão natural. Eu estou com muita esperança para essa nova geração que virá, porque entre eles convivem normalmente. A gente está discutindo aqui assuntos, né, eu trouxe essa dúvida, por que isso está acontecendo com determinados grupos? Estranho. Fica uma interrogação esquisita para mim. Será que com a discriminação, a impressão que dá que entre as crianças, no ensino infantil, é normal. Não existe essa diferença, né? Então, essa coisa da informação, de colocar professores, colocar psicopedagogos, o pessoal da área médica, obviamente, para trocar ideias, para esclarecer. E esse espaço aqui é fundamental para isso, né? E vai estar sempre aberto. Eu peço licença, obrigada. Nós vamos para o intervalo rápido, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta, são 16 horas mais 4 minutos. Você está com a Rádio Justiça, muito obrigado pela sua sintonia conosco na 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo YouTube, canal, portanto, da Rádio Justiça. Muito obrigado pela sua atenção aqui conosco, que hoje está trazendo para o debate questões de saúde, mas voltado principalmente para a questão das pessoas com o espectro autista. Interessante que falamos tanto aqui da questão da judicialização e neste evento que ocorreu aqui em Brasília, o Congresso, o 11º Congresso Brasileiro Médico Jurídico, ou seja, Congresso Brasileiro Médico Jurídico da Saúde. E eu vejo aqui nos temas e também no subtema um assunto que nós estamos aqui debatendo e que foi assunto, portanto, aqui de debate dentro deste congresso, ou seja, um subtema com o título Transtorno do Espectro Autista TEA, cobertura de tratamentos e os planos de saúde, diagnósticos, laudos e validação. E quem falou como expositor foi o Dr. Newton Nunes de Lima Filho, médico, mestre e doutor em medicina, presidente da Federação das Unimedes do Piauí, presidente do Sistema Unimed de Teresina, presidente do Conselho Brasileiro de Executivos em Saúde. Interessante desse evento que se ouviu os lados, né?
ouviu o lado dos planos de saúde, como também ouviu, portanto, o lado de representantes de alguma forma vem percebendo, vem debatendo as questões que têm levado essas questões, esses assuntos para serem judicializados. Eu aproveito esse assunto, doutor Ivan, e chego, portanto, até o senhor. Nós estamos falando, portanto, dos planos de saúde, a questão das pessoas com espectro autista, mas a nossa rede pública de saúde não pode estar em berço esplêndido, deixando que esse assunto só seja tocado, portanto, pelas empresas de plano de saúde. Porque tem gente que não tem sequer a mínima condição de chegar no plano de saúde. Daí o SUS, que está, como eu disse e repito, uma excelente instituição, evidentemente que ainda está se adequando, atender um país de tamanho continental, faz inveja para muitos países tidos como ricos, que tem por aí, mas não conseguem ter uma política como essa que temos aqui, tem os seus problemas, tem as suas reclamações, mas temos o SUS e na crença de que um dia realmente vai melhorar. Mas não pode também estar num berço esplêndido quando estamos aqui a falar dos planos de saúde, linkando essas questões que já foram abordadas, mas também precisamos avançar na responsabilização também da rede pública de saúde nesses casos, né, doutor Ivan? Um tema central também para a discussão, que a gente fala de planos privados, de saúde privada, mas a gente não pode esquecer também da saúde pública. A própria colega Carla falou, é dever do Estado, a saúde é dever do Estado. A gente tem lá o sistema descentralizado do SUS, que todos os entes federados eles contribuem, Estado, União, DF, municípios, e todos são responsáveis na sua esfera, né, no seu âmbito federado. E quando a gente fala a saúde, o plano de saúde ele é suplementar, ele está suplementando a saúde pública no que não for possível. Nosso sistema é um sistema universal, é aberto para todos, independente de renda. Embora tenha a questão de quando você tem plano de saúde, se você utiliza a saúde pública, o ente público ele cobra do seu plano de saúde, chamado ressarcimento ao SUS. Mas essa realidade existe? Existe essa realidade, quem faz isso é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Logicamente, eu acredito particularmente, até porque eu trabalhei lá, então eu acredito particularmente que vai existir alguma lacuna, mas a ideia é essa. A ideia de cobrar é essa. De cobrar do plano de saúde da pessoa que foi lá no SUS para poder se tratar. Exatamente. Tem lá, faz o cruzamento de dados lá pelo CPF, vira aquela pessoa que tem plano de saúde e emite uma cobrança para o plano de saúde. Se ele não paga, vai para a dívida ativa, entra com ação de execução fiscal e por aí vai. Porque aquilo é dinheiro, acaba sendo uma cobrança de dinheiro público em forma de tributo. Mas, voltando aqui à questão, a gente vê que não é uma realidade. Por exemplo, se você vai aqui no Agarram, você fica lá 6 horas. Uma vez uma pessoa se machucou um dedo com agulha, eu levei no Agarram, ela ficou lá 6 horas para ser atendida. A gente vê aqui nas UPAs, recentemente uma criança morreu no hospital de Taguatinga, foi lá, falaram que estava tudo bem, mandaram a criança ir para casa, a criança morreu. Então, assim, a gente vê as mesmas deficiências, a gente vê, estou falando aqui no âmbito do DF, mas não só aqui, a gente vê aqui no próprio DF o governo do estado, do DF, preocupado muito com obras, com estrutura, mas ao mesmo tempo a gente vê uma carência na saúde, a gente vê estruturas de UPA, mas a gente não vê um funcionamento efetivo. Então não adianta também a gente só cobrar plano de saúde, porque aí é uma relação contratual. Eu estou pagando e não estou recebendo, mas meus impostos que eu também estou pagando e eu também não estou recebendo. Então entra também, vai ter situação, e para isso, da mesma forma que eu tenho uma questão de eu buscar o Poder Judiciário para corrigir uma relação contratual, existe a responsabilidade do Estado, existe essa área do direito civil, do direito administrativo civil, que é responsabilidade do Estado por omissão ou por comissão. Se ele se omitir no dever de me tratar, enquanto paciente, enquanto cidadão, se eu chegar não tem remédio ou chegar a falecer, o Estado é responsável, ele responde de forma objetiva. Eu não preciso demonstrar culpa ou dolo, basta haver a ocorrência. Então, assim, o Estado ele também tem sua responsabilidade. A gente tem que cobrar do Estado
que a saúde é papel também do Estado. Da mesma forma que a gente cobra uma empresa. Então, a gente tem que tratar, nesse caso, o Estado como um ente prestador de serviço. Se não está prestando de qualidade, o governo é nosso patrão, a gente tem que cobrar dele. Aí a gente tem os órgãos, aí tem as ouvidorias do Estado, né? Tem a CGU, quando não só para malversação de dinheiro público, mas também no caso de descumprimento de norma, descumprimento de lei. E se o governo do Estado ou o governo federal ele não está cumprindo com o que está lá previsto na Constituição, ele está falhando, ele está embora com a população. E cabe a gente cobrar isso. Deixa eu voltar, antes de ir para a doutora Flávia, deixa eu voltar com a doutora Carla, até mesmo para complementar um assunto interessante que foi abordado quando fechávamos aí o primeiro bloco, a questão da educação. Quer dizer, a gente está falando agora, portanto, nas instituições públicas, ou seja, as escolas também públicas, elas também têm que ter essa responsabilidade. Eu tenho certeza que elas têm. Pode até faltar, de certa forma, pessoas com especialização para o tratamento de crianças com espectro autista que estão frequentando as escolas públicas. Quer dizer, tem também uma série de regras dentro de leis que precisam também ser cumpridas dentro das escolas públicas, porque sabemos que a criança com espectro autista, ela pode passar ali pelo seu beabá, né, o seu ensino básico, o seu ensino médio, chega, portanto, na universidade. Eu conheço pessoas, e fico muito feliz de saber que eu conheço médico, conheço professor, conheço advogado, conheço jornalista, radialista, que tem realmente o espectro autista e são belíssimos profissionais, por que não? São pessoas comuns como qualquer uma outra. Daí a importância também essa base de cuidar bem, né, doutora Carla? Sim, sim. Eu não sei que em relação ao DF, o ensino público, mas eu tive a experiência no Rio de Janeiro de presenciar, pelo menos assim, não vou falar, né, não tenho um número a respeito de todas as escolas, mas essa parte deles lidarem com as crianças autistas, lá tem um sucesso grande. Porque isso não é divulgado, né? Deveria ser copiado para todo mundo, né? Isso. Difundido. Né? Isso. Olha, tem salas de recurso, tá? Então, nessas salas de recurso, o que é sala de recurso? É uma sala própria, onde tem crianças que, por exemplo, tem indicação médica que não pode ficar 2 horas, mais que 2 horas na escola. Então, naquelas 2 horas, elas vão ficar lá, tendo um atendimento exclusivo, com uma professora, no mínimo, pós-graduada, dando aquele atendimento. Ela tem uma agenda. Mãe, eu vou agendar com você nesse horário, tal. Então, a criança já tem toda uma rotina, um material próprio para ela, porque cada caso é um caso, não só para as crianças autistas, mas para outros tipos também. Então, assim, eu acho bem interessante, né, esse modelo do Rio de Janeiro, né, do município do Rio, né, não sei se chega a se estender para todo o estado. E em relação também à educação do povo como um todo, eu estava pensando, por exemplo, a gente tem uma cartilha, né, da Comissão da Defesa do Consumidor. Seria muito interessante, por exemplo, uma simples cartilha. Pode ajudar muito, porque a gente está discutindo aqui assuntos de plano de saúde. Gente, é tudo tão complicado para o povo. Porque é o plano que é individual, é o plano que é coletivo, é a lei dos planos de saúde, é a Constituição Federal, é o Código de Defesa do Consumidor, é a ANS, a resolução. Se a gente conseguisse simplificar esse emaranhado de informações, que na verdade são os direitos e os deveres também, para o povo, de repente também seria também uma iniciativa positiva em algumas campanhas, em algumas datas, né? Porque é um emaranhado de informações. Quando você tem mais informação, é mais fácil da gente cobrar, né? Igual o colega falou ali, a questão da ANS. Falta, em muitos casos, multa, né? Que eles podem aplicar multa, em alguns casos, simplesmente, a gente não fica sabendo, né? A fiscalização ocorre e as multas não... Porque quando dói no bolso, às vezes... A pessoa toma providência. Perfeito. Agora, doutora Flávia, nesse ponto, né, que nós estamos abordando aqui também com a doutora Carla, quando ela fala com muita propriedade, né, que conhece no Rio de Janeiro, no município do Rio, uma escola que tem, portanto, pode até ser chamada de padrão
pelo trabalho que desenvolve, portanto, aí com as crianças, adolescentes com o espectro, portanto, autista. Quer dizer, mas não é difundido. Eu estava aqui lembrando que no judiciário as boas práticas que são desenvolvidas nos tribunais pelo país, essas boas práticas concorrem a um concurso chamado Prêmio Inovare, ou seja, e esse evento, ele acontece aqui no Supremo Tribunal Federal, onde são divulgados, portanto, os classificados e também os vencedores do Prêmio, portanto, Inovare. Por que não também com outro nome, mas com esse mesmo sentido, trazer também para dentro deste campo, como bem pontuou a doutora Carla, que tem, mas que poucos conhecem, por que não um Prêmio Inovare com outro nome sobre as boas práticas voltadas para as pessoas com espectro autista? Boa ideia. Achei interessante isso. Eu acho que eu ainda vou martelar em uma coisa que eu acho que eu te falo há muito tempo. Fica à vontade. Que é a profissionalização em massa de pessoas que entendam o autismo. Eu sei que eu acho que o Prêmio Inovare agora foi para uma moça maravilhosa, que é minha amiga, Carol Stenkoff, que é da musicalidade. Ela trata com crianças autistas através da musicoterapia. E eu acho que ela ganhou o prêmio esse ano. Por essa iniciativa, através da musicoterapia, além de inúmeros projetos que ela está envolvida no autismo, no mundo autista, né? Eu acho que a gente está precisando trazer mais conhecimento. Com essa quantidade de autistas, a gente tem uma série de outros problemas, tanto nas escolas públicas como nos hospitais. Eu acho que nas escolas, por exemplo, ainda tem um protocolo que eu não acho tão bom, apesar de, no GDF, a gente já saber que muitas escolas públicas são melhores que as privadas, inclusive. Mas o protocolo de a criança esteve em crise ou está em crise, chama o SUS, eu não sei se é um protocolo adequado. É uma coisa que a gente ainda se questiona, porque é do conhecimento das pessoas que convivem com os autistas que prevenir as crises é muito melhor do que remediar. Então, o que a gente está tendo muito agora é o remediar. É o cuidar quando já está em crise, quando não temos esse profissional observador que vai ficar observando aquele autista para que ele não entre em crise. O que está acontecendo exatamente? São muitas crianças, né? Nos hospitais também é a mesma coisa, apesar de nós termos leis, mas a preferência, né? Às vezes o idoso ele fica muito chateado de ter que estar atrás de um autista, e em muitos momentos aquele autista ele não vai tolerar uma fila, assim como pode ser uma terapia, ele ter que aguardar numa fila, mas pode não ser tolerável para ele. E aí o idoso teria que aguardar mesmo, porque o autista ele não é só preferencial, ele é prioridade também, por lei. Então, eu acho que a gente precisa, eu acho que muito mais hoje é trazer esse profissional observador e que entenda de autismo em todos os ambientes. A gente vai precisar disso em todos os ambientes, em shoppings, em hospitais, nas escolas. Cada vez mais vai ser necessária essa profissionalização em massa, né? Uma outra questão que também é um problema grave é você ter um laudo ou um relatório, porque é a partir dele que você vai adquirir todos os direitos. E, para isso, quando você vai no SUS, parece que a fila é gigantesca, às vezes é de um ano. Interminável. Às vezes é de um ano para você adquirir um laudo, sendo que existem as questões das podas neurais, ou seja, se aquela criança não tiver um laudo e um tratamento imediato, pode ser que muito daquilo que ela poderia aprender se perca. Então, é importante que a gente fique antenado na urgência e na profissionalização em massa dessas pessoas que estão atendendo. E hoje eu volto a falar, a cada 36 nascidos, um é autista. Então, a gente precisa realmente de pessoas que comecem a trabalhar com autistas. Então, será que o Estado está antenado para isso, para políticas públicas, que a gente briga tanto por políticas públicas? Onde estão as políticas públicas? Né? Porque as políticas públicas elas começam através de dados, desses dados.
São quantos autistas que tem no Distrito Federal? Aonde eles estão? Que condições eles estão? São pessoas mais vulneráveis? São pessoas que têm condições? Tudo isso a gente precisa ter como informação, e a Carol Stenkoff também tem um outro projeto, se chama Mapa Autismo Brasil, que ela mapeia essas famílias. Eu achei maravilhoso esse outro projeto dela também, que ela mapeia isso, e isso vai ser muito útil para a construção dessas políticas públicas. Então, eu acho que falta esse olhar do GDF, falta esse olhar atento, talvez, do governo federal também, nesse sentido, de nós profissionalizarmos em massa e para que tenhamos dados, mais dados, para a construção das tais políticas públicas eficazes, eficientes para isso. Achei interessante, doutora Ivar, a colocação que nós estamos aqui desenvolvendo, né? O foco é a criança, adolescente autista. Políticas públicas são necessárias e como são necessárias. Falamos das escolas, falamos também sobre a saúde, os planos de saúde, na rede pública também. Mas deixa eu puxar para o meu lado também aqui um pouquinho. E a pessoa idosa autista, tem alguma política? Walter, essa sua pergunta, infelizmente, a gente não tem respostas. A gente não tem... A gente, na verdade, tem o estatuto da pessoa idosa. Mas tem autismo ali dentro? Não enxerga. E aí? Que a criança, um dia, ela vai ser idosa. Aí você acaba sendo vulnerável 2 vezes. Por ser uma pessoa idosa e por ter autismo. A gente não tem nem para a pessoa, nem para o jovem, nem para o adolescente. Dirá para a pessoa idosa. E aí você tem um desafio o fato de ter a deficiência, ter um desafio de ter a família para resguardar. Hoje a gente vê muitos idosos em asilos, em casas de saúde, sem família, e pessoas que não são portadores de deficiência. E aí você imagina a dificuldade dobrada. Então, assim, a gente não tem, eu não enxergo isso, infelizmente, Walter. E aí fica mais uma coisa para o judiciário. É mais uma lacuna para o judiciário resolver. Porque quando surge a violação do teu direito, se você não tem uma lei que te resguarda, você não tem a saúde pública que te dá essa base, você no próprio GDF, como a Flávia falou, a gente não tem esse levantamento, esse mapeamento. E se você tem um mapeamento da pessoa idosa com autismo, do adolescente com autismo, você tem condições de criar escolas suficientes para todo mundo, ou dentro da reserva do possível do orçamento público, você tem como criar casas de repouso para eventuais internações de internação de pessoa idosa com autismo. Você tem condições de parametrizar essa atenção. E se você não faz nem a base, começa pelo planejamento, você não tem como. Então a resposta para a sua pergunta, eu entendo que não, a gente não tem, infelizmente. Mas nem por isso precisamos cruzar os braços, né? Jamais. Aí vem a questão, vem as sugestões que a gente deu. O próprio governo, as entidades paraestatais, as ONGs, a gente tem muitas pessoas com boas intenções e que com vontade de trabalhar. A própria OAB, ela tem que fazer também esse papel. Eu procurei, através da Defensoria Pública, uma ajuda nesse sentido também. Só que a Defensoria Pública aqui do DF é outra questão, não tem pessoal. Eu fui voluntário da Defensoria Pública, eu fazia as petições lá e o Defensor Público revisava e assinava, porque não tem quadro de pessoal, não tem. E o Defensor Público lá, ele ficava recebendo as pessoas, ficava lá recebendo as pessoas vulneráveis, que inclusive incluía muita demanda de pessoa com autismo. O doutor Stefano, eu até cito o nome aqui porque ele faz um excelente trabalho, eu queria ressalvar isso. Ele fica lá na frente da defensoria recebendo as pessoas, muito humano. Então, assim, acaba absorvendo tudo de demanda da população, abre os braços, mas não tem pessoal para atender o suficiente essa demanda. Ou seja, a defensoria pública ela acaba tendo essa autonomia, mas não tem recurso. E aí uma entidade que poderia também ajudar nesse papel, acaba aqui sendo sacrificada
porque não recebem. Aí você vê. Então, as políticas públicas, elas são carentes por causa de ausência do poder público. Parece até meio redundante, mas é desse jeito mesmo. O poder público presente, ele pode fazer uma diferença. E essa questão, mapear, pessoa, porque cada pessoa tem o seu cadastro no SUS, cada pessoa tem, ela vai preencher formulário em algum órgão público. Por que não cruza esses dados? Faz esse banco de dados. A partir desse banco de dados, não faz o levantamento e faz alguma política pública específica. Aí, ou seja, não é interessante para o governante, porque 4 anos de mandato faz tudo de imediatismo pensando em se reeleger. Se reelegeu, já está pensando em sair senador no próximo pleito, ou presidente da República. Então, assim, é tudo pensando no imediatismo. Política de longo prazo não é feita. A gente estuda isso em políticas públicas e a gente vê o quanto o Estado ele é omisso nessa questão. Mas, como eu te falei, na demanda da saúde, que vale para essa demanda também. Tem que gritar, Walter. Tem que gritar, porque quem grita mais alto, de forma mais estridente, consegue êxito. Isso é para qualquer esfera da vida. Eu concordo com o senhor, né, em que parece que ganhar no grito realmente é onde tem a ausência de alguma coisa. Né? Então vamos gritar, como muito bem o senhor... Sempre ausente, sempre vai ter ausência. Mas deixa eu ouvir também a doutora Carla sobre essa questão, né? Criança autista que um dia será, portanto, uma pessoa idosa autista. E aquele acolhimento que tinha quando criança pelos pais, parentes mais próximos, de repente não vai ter essas pessoas na fase enfim, na fase da terceira idade, vamos colocar assim dessa forma. E aí, doutora Carla, temos que recorrer, portanto, aí à nossa trincheira, a nossa OAB, quem sabe possa de alguma maneira fomentar também aí esse debate, de certa forma acrescentar na discussão mais detalhes e que chegue no nosso Congresso Nacional convencido de que realmente essa política tem que ser levada. Eu acho que levar a sério é muito forte, ela é levada realmente a sério, né? O que falta é justamente, vamos entender, uma falta de tempo, vamos imaginar que seja isso, né? Uma falta de tempo do nosso Congresso Nacional de poder atacar e desenvolver, portanto, uma lei em torno dessa questão. Como é que a senhora vê também esse aspecto, né? A senhora falou muito bem sobre a questão da educação no campo, mas a pessoa um dia vai envelhecer, e aí? Isso. E já estão envelhecendo, né? Alguns com o diagnóstico já estão tendo chance, adultos, né? Já estão adultos. Muitos idosos hoje, infelizmente, não têm o diagnóstico e provavelmente não terão, né? Mas, assim, essa mobilização da sociedade, dos grupos, né? Das associações civis, da OAB, que cuidam dos idosos, essa é uma pauta muito interessante que o senhor trouxe. Que a gente tem que trazer mais isso para as nossas discussões, né? Para ver esse entrosamento de quem tem o entendimento, de quem lida com os idosos, com os autistas, né? Para fechar isso e a luta aumenta mais ainda, porque a vulnerabilidade é maior. E a doutora Flávia deu o número, né? Entre 36 crianças, uma vai nascer autista. Gente, no futuro serão muitos idosos. Né? Então, assim, esse preparo já tem que vir de ontem. Né? Então, cabe a gente hoje e preparar essa geraçãozinha que está vindo com a cabeça mais aberta, com mais informações, né? Pegar essas boas práticas que acontecem aí pelo nosso Brasil, que é um país continental, tentar unir isso e bater na tecla, não desistir, né? E levar isso à frente, porque eu achei... Realmente, eu tinha pensado muito nos adultos. Eu tenho um vizinho que ele é adulto e ele tem todo o aparato. Eu fico pensando, eu falei assim, nossa, será que todos têm? E o senhor vem com essa pauta do idoso. Realmente, a sociedade não está preparada para receber. Eu acho que não... Aí é o achismo. Creio eu que não estão tratando bem os nossos idosos autistas, porque creio eu que nem um diagnóstico, pelo menos assim, é um universo muito pequeno, mas assim, a gente quase não conhece. Até porque é um surgimento novo, vamos colocar assim, né, doutora Flávia?
a questão, quer dizer, assim, popularmente, né? Já existe, eu quero que desde que gente é gente, né? Mas que, de certa forma, chegou ao conhecimento de forma maior ao conhecimento do público, ao que tudo indica, é uma situação bem recente. Mas eu também gostaria de ouvir da senhora sobre essa questão, né? Evidentemente que temos que falar bastante sempre sobre os direitos das crianças, adolescentes, adultos jovens com o espectro autista. Aquilo que a gente já colocou. Um dia, as pessoas que, de alguma maneira, estão ali ao redor, cuidando, zelando, lutando, brigando para que os direitos realmente aconteçam, estejam preservados, um dia, pela força da natureza, essas pessoas não vão mais estar aqui. E aí, essas pessoas idosas, como é que ficam? Esse já é um movimento que já vem, porque alguns adultos autistas, eles têm sido, primeiro, diagnosticados após o conhecimento do diagnóstico do filho. Muito provavelmente, o pai deveria ter também. É hereditário? Muitos momentos genético está 80%. Sério? Dos casos. Só que há pouquíssimo tempo atrás, era o estranho, era o antissocial, era o bipolar, né? Não, ele não gosta de estar muito em festas, era meio esquisito, né? E os que tinham, talvez, o nível 3, muitos desses eram... Por que nível 3? Porque o autismo ele tem 3 níveis, né? Ele tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Hoje eles não gostam desse termo, que seria o severo. Né? E provavelmente devem vir com muitas outras comorbidades, porque normalmente o autismo ele vem com outras comorbidades. Mas, nesse caso, do nível 3, a gente sabe historicamente que eram trancafiados, amarrados, né? E não conviviam muito em sociedade. Os pais tinham uma vergonha, porque já era caracterizado como deficiente. Então, ele é deficiente, é melhor não sair de casa, vai dar trabalho. Esse era o quadro há pouquíssimo tempo. E aí nós temos agora bons médicos, mais conhecimento sobre o autismo, mais diagnósticos. Os médicos estão sabendo detectar mais. Então, isso sempre existiu, não virou moda o autismo, agora é moda, agora está em alta o autismo. O autismo ele sempre existiu, só que ele existia com outros nomes, ele existia com preconceitos. Sempre pejorativos os nomes, né? Sempre pejorativos. Então, a gente vem com essa evolução, além do discutir bastante também sobre o tema, mais conscientização, artistas que têm agora filhos e que expõem, porque não são todos que expõem isso. Então, as pessoas estão usando mais, eu acho que também redes sociais, também, o que facilita. É uma ferramenta parceira, é uma né? ferramenta boa também para você disseminar. Então, não é uma questão de estar na moda, é uma questão de que você tem mais conhecimento mesmo hoje. E provavelmente esses idosos já existiam. Sim. E existem. Sim. Né? Só que eles estão ainda nesse limbo, eu acho, porque o olhar ainda é muito para a criança. Sim. Também é outra reclamação dos autistas adultos, é que nós falamos demais das crianças e dos adolescentes e esquecemos do adulto. O que tem de políticas públicas para os adultos autistas? Né? Porque nós temos políticas públicas, poucas, né? De COMP, adolescentro, alguns para adolescentes e crianças, mas você não tem para o adulto. E aí, muito provavelmente, também você não vai ter para o idoso. Então, esse é um debate que a gente também não pode dizer que não existiam. Eles existiam e existem, né? E muito provavelmente se isolam na velhice. Porque se já se isolam na adolescência e na infância, imagina na fase realmente da velhice. Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso de que, quando a gente recebe o diagnóstico da criança, provavelmente tem uma linha hereditária ali. Provavelmente, a sua avó, que era, talvez, problemática para a família, ou está gagá, talvez possa não ser uma gagazice, talvez possa ser
ali um autismo ou uma outra comorbidade, porque os médicos estão sabendo também detectar outras comorbidades, que não só o transtorno do espectro autista, mas também o TDAH, também a bipolaridade, também o TOD, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Nós temos inúmeros transtornos e que os médicos já estão sabendo detectar, estão sabendo medicar, tudo isso para que a pessoa tenha qualidade de vida. E por que não ter esse diagnóstico na velhice também? Porque aí também, talvez o medicamento traga qualidade de vida para esse idoso. Um tratamento psicológico, eu sei que existe uma resistência muito grande para o idoso, talvez um tratamento psicológico, estar com um psicólogo e contar da sua vida, talvez, né, nessa altura do campeonato, a gente tenha essa resistência. Mas talvez a conversa com a família, já vindo de um diagnóstico do neto ou do bisneto, né, a gente possa trazer essa avalanche para trás, né, e fazer com que a gente tenha qualidade de vida também para esses idosos. Isso é interessante que você colocou, porque eu acho que é necessário, porque os adultos autistas já pedem isso, para que a gente tenha esse olhar para eles, né? Então, muito provavelmente o idoso está gritando sem gritar sobre isso. E é um grito alto, né? Quando a gente não ouve. Doutor Ivan, claro, a gente fazendo essa abordagem, pelo menos comigo, eu penso assim, né? A gente pensando sempre na área urbana, ou seja, nas cidades. Mas esse nosso Brasil, como já foi dito, de tamanho continental, temos muitas áreas desassistidas, principalmente áreas rurais, onde às vezes estão muito distantes, ou pode até estar muito perto, portanto, de uma cidade, mas uma cidade que não tem aquela estrutura que tem numa capital, a exemplo de Brasília. Podemos até dizer que nadamos de braçada, mas mesmo assim temos problemas, como em outras capitais. Eu fiquei aqui imaginando essas populações com membros da família nessa situação que nós estamos aqui abordando, crianças com espectro autista, adultos. Como é que essas crianças, de alguma forma, são tratadas? Será que existe alguma estatística? Será que foi feito algum tipo de levantamento? Será que as políticas públicas, elas chegam também lá? E de que forma que chegam? A realidade aqui é uma, lá com toda certeza é outra. Quer dizer, a gente aqui falando de preocupações do nosso parlamento, que até então providências que eram para ter sido tomadas não foram ainda tomadas. Até pergunto ao senhor, o grito que os autistas deram, que ecoou, portanto, nesse nosso país, e que, de alguma forma, o senhor muito bem pontuou, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou ali as lideranças dos planos de saúde, conversou e da noite para o dia, né, se aquietou, alguma coisa assim, mas fica sempre aquela desconsiderar que a bomba vai estourar, o que pode acontecer. Afinal de contas, nesses aspectos, Brasil continental, região urbana, região rural, o grito ecoou, mas resolveu. Gostaria de ouvir o senhor condensando a esse conjunto de respostas, que o nosso tempo já está caminhando ali para fechar, doutor Ivan. Olha, eu acredito que normalmente, considerando toda essa situação, a gente vê uma ação decorrente de uma provocação. Então, eu acredito que isso vai reincidir. Considerando que não tem uma solução definitiva, não tem um projeto de lei, talvez até haja projeto, mas deve estar lá engavetado. Eu não fiz pesquisa recentemente no site da Câmara ou do Senado. Uma vez ou outra eu faço, eu gosto de me ater. Mas eu acredito que, considerando que não buscaram a solução, e mais um apaga-incêndio, vai ser um problema que daqui a pouco vai explodir novamente. Seja por falta de liquidez das operadoras de saúde, seja por falta ou inadimplência das famílias, e dentre outras questões. No segundo ponto, do acesso a conhecimento, como a doutora Flávia falou, as redes sociais, elas abriram muito a mente das pessoas. A minha esposa ela é do interior do Piauí, e a gente vai para outros interiores mais aprofundados, mais distantes ainda, mais internos do estado. E a gente vê que as pessoas elas já sabem o que é autismo. Elas já falam autismo, embora a gente e elas ouvem falar, em razão de ver nas redes sociais, elas ouvem falar
das características do autismo. Então, a população mesmo no interior, ela já está sabendo, já está tendo ideia do que seria o autismo. Embora a gente ainda falta muito, Walter, para enraizar essas características, essas questões. E aí vem outra questão, saber é uma coisa. Se a gente tem um problema de diagnóstico nas capitais, imagina lá. Suspeita é uma coisa, mas para descobrir o diagnóstico, aquelas pessoas elas vão continuar sendo desassistidas. Porque mesmo que elas vão para a capital, elas não vai ser de um dia para o outro, porque o poder público, aí a gente volta na questão, falta política pública, principalmente porque ainda o autismo ainda não é uma coisa, é necessária uma política de massa, justamente também pela falta de números que a gente não tem. Então você vê um efeito cascata. Aí, indo especificamente para o seu ponto, embora a gente não tem mais aquele notadamente porque é um diagnóstico mais recente, a gente não tem mais aquela ignorância das pessoas, aquela falta de conhecimento das pessoas mesmo nos interiores, mas a cobertura de política pública não permite que elas tenham certeza se aquilo é ou não o autismo. E acaba que aquelas pessoas sendo penalizadas pela ausência de presença, ou pela ausência da presença do poder público naquele local. E aí, quanto mais distante de capital, quando a gente vai para o norte, a gente sabe que o norte ainda é mais esquecido do que outras regiões. E aí seja pela dimensão, que a gente vai para o estado do Amazonas, por exemplo, do Pará, que são estados grandes territórios, cidades com poucos habitantes, mas territórios grandes, que as pessoas ficam diluídas ali. Você não tem como, o poder público não vai fazer um posto de saúde para cada percentual da população. Aí tem que se deslocar no posto de saúde. Imagina um hospital, que é onde de fato poderia diagnosticar isso. Ou psicopedagogos para fazer o acompanhamento. Então a gente ainda tem essa carência e no interior, mesmo que as pessoas desconfiem ou tenham algum conhecimento das características, em razão da internet já ter chegado em muitos locais, a gente ainda tem uma grande carência de conhecimento das pessoas. Bom, deixa eu voltar então com a doutora Carla. Diante de tudo que nós aqui já pontuamos, doutora Carla, como é que a gente pode imaginar o futuro das pessoas com espectro autista aqui no nosso país, diante de tudo aquilo que nós pontuamos, né? As dificuldades, às vezes, descaso eu não posso colocar dessa forma, porque eu entendo que existe um empenho realmente muito grande, principalmente dos familiares e de pessoas amigas das pessoas com espectro autista. É possível a gente imaginar um futuro e o que deve ser feito justamente para que esse futuro seja promissor para as pessoas com espectro autista? Eu vou responder aqui, levando para o lado pessoal, né? Eu tenho esperança. Eu acho que a gente tem que ter esperança. E a esperança, ela não é uma esperança passiva, é uma esperança ativa. Nisso aqui, quando eu fiquei sabendo, né, tive o prazer de presenciar essa linha de recursos lá no Rio de Janeiro, podendo, de repente, levar uma experiência dessa para o extremo norte do nosso Brasil, enfim. E essa união da sociedade que faz esse sistema, né, funcionar, eu acho que a gente não pode parar. Tem que ser contínuo. Mesmo a lei, que a gente tanto falou aqui, né, essa lacuna que existe, vindo uma lei, na esperança que seja uma lei eficiente, uma lei que vise a proteção desses vulneráveis, vindo essa lei, mesmo assim os problemas não irão parar, mas a gente vai continuar. Porque já tem outros pontos a serem observados, como é o caso dos idosos, né? Alcançar o Brasil todo, porque nas capitais vai ser mais fácil implementar essas leis públicas, mas o Brasil é um país muito grande. Então, assim, conhecimento, propagar esse conhecimento, trabalho de formiguinha funciona também, e de
sabe, de um para o outro, é vizinho, é familiar, é professores, advogados, é o que a gente está fazendo aqui, é o que o senhor está propondo aqui para a gente. Eu tenho esperança que a próxima geração já vai vir de um modo diferente. A gente tem que quebrar essas barreiras maiores para que essas gerações futuras possam usufruir desses benefícios aqui, né, que a gente está falando. Porque há esperança, porque a gente tem ferramentas para isso, gente. A gente está descobrindo tanta coisa, tanto tratamento, por que isso não ser disseminado pelo nosso Brasil? Já que a política, né, de um modo geral, funciona, né, na pressão, né, a gente tem que fazer uma pressãozinha aqui, uma pressãozinha ali, que seja feito, porque é para o bem da sociedade. Não é para um grupo B, grupo A, não. É para todos, respingue em todos. Perfeito. Bom, já são 16h46, já estou aqui calculando o tempo, né, numa conta de padeiro, para ver qual tempo que será destinado a cada um das nossas convidadas, como também do nosso convidado. Mas como hoje eu estou de bom humor, e como sempre, né, tem que estar de bom humor, né, doutora Flávia? Começo com a senhora 3 minutos, a senhora ficar à vontade aí para expor aquilo que a senhora gostaria que marcasse realmente esse nosso debate. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro que eu conversei com o Ivan, já conheço o Ivan, sei que é uma pessoa sensível a essa pauta autista e às causas da OAB, ao voluntariado que é a OAB. Né? Hoje eu conheci a doutora Carla, também estou emocionada de ver a emoção dela, da empolgação dela com esse tema. E a você, Walter, por ser sensível também à pauta autista, por gostar dos autistas, claro, que eu sei que você gosta. Então, assim, para mim, eu que tenho um filho autista, é isso que eu quero. Eu quero que a sociedade evolua, porque eu acho que os autistas eles vieram para fazer com que a gente evolua. E eu acho que a gente precisa incluir mais. A gente precisa pensar mais nesse sentido de conviver, não isolar mais. Conviver. Então, eu acho que a OAB hoje ela exerce esse papel de tentar trazer essa inclusão. É um trabalho de formiguinha, mas ela busca isso. Né? E a gente está exigindo de outros poderes para que eles também façam esse trabalho. Para mim, eu também vejo, viu, doutora Carla, como esperança de um futuro em que a gente possa finalmente ver esse convívio dos diferentes, né? Para que todo mundo conviva harmonicamente, de maneira diferente. E está tudo bem em ser assim. E eu já faço também o convite para o Eixão Atípico, a nossa segunda edição, que vai ser dia 22 de setembro. E lá a gente vai tentar tornar isso possível, uma manhã que a gente torne possível o convívio entre pessoas típicas e atípicas. Por que não? Já que quando a gente convive, a gente perde um pouco do preconceito. Eu acho que em muitos momentos que tivemos preconceitos, e aí vou me incluir também, era isso. Tinha uma estranheza porque a gente não convivia. Porque a gente não tinha em sala de aula um colega que era cadeirante, ou a gente não tinha em sala de aula um colega que era o estranho, não era tido como um autista. Então, essa falta de convívio, ela gera o preconceito. Então, quando a gente traz um dia, pelo menos, que a gente possa dar o exemplo de que naquele dia a gente pode conviver e pode ser vivido isso de forma harmônica, para com a estranheza, para com esse incômodo, talvez, que a sociedade tenha. Isso é uma ideia minha, Walter, pode ser que eu esteja enganada. Mas eu sou uma pessoa muito esperançosa e eu acho, assim, eu gosto de conviver com pessoas como vocês, que sei que pensam o melhor das pessoas. Estou muito feliz, é isso. Bom, daqui a pouco a senhora despede. Doutor Ivan, eu sei que você tem uma mensagem para passar, né? O senhor fique à vontade, 1 minuto e meio para o senhor passar essa mensagem, depois o senhor tem os 3 minutos aí para... Tá bom. Né? Walter, queria chamar aqui todo o público que está aqui acompanhando a gente. Agora, dia 10 de setembro, a gente vai ter uma comemoração na OAB do DF, na Asa Norte, ali na 516 Norte, sobre
tratando da comemoração dos 34 anos do Código de Defesa do Consumidor, esse instrumento tão importante para o nosso resguardo, para a positivação do nosso direito. A gente vai estar lá tratando sobre o tema de superendividamento, com a presença lá do Dr. Gabriel Cora, que é o juiz responsável pelo Sejusc Super do TJDFT, que tem um trabalho muito legal, tem até cartilha desenvolvida. E também da doutora Marília Sampaio, também juíza do DF e professora. Vão tratar desse tema, vão tratar dos procedimentos para ajuizar demanda judicial, né, e também extrajudicial no TJDFT. Então, todos estão convidados a partir das 19 horas, tá? A gente vai contar também com presença de autorizados da OAB, vai contar também com presença de membros da Comissão do Consumidor. E é um tema super importante e atual, então todos estão convidados, repito, dia 10 de setembro, agora às 19 horas, na OAB, tá? Entrada franqueada. Entrada gratuita, tem que fazer a inscrição lá no site da OAB, tá? Mas aí vocês colocam lá evento do consumidor 34 anos, que vocês vão ver logo na página principal, tá bom? De qualquer forma, 1 quilo de alimento leva, entrada gratuita, tá bom? Então, todos convidados. Então, vamos agora para as considerações. Consideração é assim, o senhor expor nos 3 minutos, se puder ser menos um pouquinho, já até agradeço. Claro, já esticou ali. Por favor, doutor Ivan. Eu acho que a gente já abordou aqui, é um prazer mais uma vez, Walter, estar presente aqui, a doutora Carla pela discussão também, a Flávia pela conversa produtiva, conversa boa, conversa bastante significativa. E eu estou feliz, eu tenho confiança na nossa sociedade. A gente tem que ter confiança, a gente sente uma evolução, as pessoas aprendendo sobre o autismo, as pessoas aprendendo, seja a partir dos erros das instituições, né, como no caso dos próprios planos de saúde, das negativas, a partir de acertos, intervenções do Poder Judiciário, né? E fica também o nosso apelo ao Poder Legislativo para que olhe essa questão com carinho. A gente está precisando de uma lei, está precisando de uma norma para positivar esse direito do público autista, né? Da pessoa com autismo. Resguardar um direito que está lá, um direito que está contratualizado, que está positivado, que está lá. Então é só cumprir. Então é pouco, é barato para a gente cumprir isso, cumprir a norma. Então fica meu apelo, a gente tem que fazer nosso papel todo dia, né? Respeitar as pessoas, principalmente as pessoas com deficiência, que ela merece aquela atenção a mais pela vulnerabilidade. Então a gente que está numa situação muitas vezes mais favorável, a gente tem que fazer nosso papel até de forma um pouco mais firme, na defesa, no respeito, e é isso, agradeço pela oportunidade. Doutora Carla, vamos também com os 3 minutos? Sim, agradeço demais a oportunidade de estar aqui. É muito, muito gratificante ter conhecido a doutora Flávia, doutor Ivan, que me incentivou. Vocês chegaram aqui, é tudo já conhecidos, o doutor Ivan eu já conheço, a doutora Flávia, que tive o prazer de hoje, sim. Fico feliz. A doutora Marcela também, que também me deu uma força. E o meu recado é o seguinte, é para quem está ouvindo, gente, não desistam, tá? Eu sei que vocês vão encontrar alguns probleminhas que não são fáceis, mas tem a Defensoria Pública, tem as faculdades particulares que têm núcleos jurídicos que ajudam também, tem PROCON, mas nada assim, é 100%, mas não desistam. Guardem por segurança, aí é uma dica, né, prática. Todos os pagamentos que vocês fazem aos planos de saúde, contrato. Se você pode guardar fisicamente numa pastinha, guarde. Se puder guardar no arquivo, né, no seu computador, o faça. Notificações das empresas, cartas que chegarem, ligações, SMS, não apaga. Printa seu SMSzinho lá e deixa guardadinho, não vai fazer mal nenhum. Se precisar de um dia, né, ter que recorrer à via judicial, você já vai estar com meio caminho andado ajudando com essas provas, tá bom? Tá bom. Bom, antes de eu despedir, me permitam passar aqui a manchete do nosso Jornal da Justiça, que entra no ar daqui a pouquinho, tanto na rádio como também na TV. Vamos lá, Neto. Contagem regressiva. Faltam 30 dias para a maior eleição municipal do país. Plenário virtual do Supremo tem novo horário de início dos julgamentos. Defensoria Pública aposenta
ou seja, Defensoria Pública, aposentada que xingou entregador é condenada por injúria racial. Boletins de audiências de custódia revelam predominância de crimes relacionados a drogas e patrimônio. E ainda começa em Belém o julgamento de um dos acusados pelo massacre de Altamira, uma das maiores tragédias carcerárias do país. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 6 de setembro, começa logo mais às 18 horas. Doutora Carla Gomes, advogada civilista, membro da Comissão de Direito do Consumidor, como também membro da Comissão de Direito Sistêmico da nossa OAB. Foi um prazer, um privilégio receber a senhora aqui nos nossos estúdios para esse debate. Agradeço. Muito obrigada, senhora. Obrigada. Até um próximo evento. Obrigada. Doutor Ivan Pereira de Souza, advogado, membro da Comissão de Direito do Consumidor, também um privilégio, é sempre um prazer também receber o senhor nos nossos debates, doutor Ivan. Igualmente, Walter. Muito obrigado pela gentileza. Doutora Flávia Amaral, advogada, conselheira seccional da OAB-DF, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Autistas da OAB-DF, também um prazer muito grande. Eu não esqueci que a senhora, na primeira vez, falou que o papai da senhora gosta de ouvir o programa, não foi? Ele é seu fã, na verdade. E repete o nome dele para eu mandar um abraço para ele. Antônio Amaral, e ele está muito, eu acho que ele é autista. Eu acho que ele está muito enclausurado em casa, mas ele doutora? ama a Rádio Justiça, ele adora, ele é seu fã. Deixa eu mandar Aí um por abração. isso, manda um abraço para ele, então. Antônio abração. Amaral. Seu Antônio Amaral, um abração para o senhor. Qualquer E dia eu como vou todo visitar o autista, senhor. ele é muito inteligente. Imagino, um grande com toda jurista. certeza. Opa, que bacana. Um abração. Um abraço para a senhora também. Foi um prazer, é sempre um prazer também receber a senhora aqui nos nossos debates. Obrigada, eu agradeço. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde debate. Sou Walter Lima, fiz a condução deste debate que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, bom fim de semana e até segunda-feira, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.